Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um podcast da NR13, onde aqui a gente fala de tudo sobre como usar a norma, como aplicar a norma para ganhar dinheiro, é isso aí. Pessoal, daqui a pouquinho o Vitor tá aí, nós vamos encontrar com ele para que a gente possa fazer, então aí, para que nós possamos fazer aqui o nosso podcast. Vamos ver se ele já está entrando, né? Ô Ei, Vitor, Marcos, beleza? demorei? Demorou não, deixa eu ajeitar minhas coisas aqui só para... Aí. E aí, Aqui meu, como me é que você ligaram tá? aqui bem me Bem na ligou aqui hora? o cliente bem nos 45 do segundo tempo. Tô bem aí. Bem, vamos lá? Vamos lá. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente fala tudo sobre como você, inspetor de equipamentos, engenheiro mecânico, pode atuar dentro dessa área e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. O nosso tema de hoje é um tema bem legal, eu particularmente gostei muito, que é o seguinte: você prefere ter razão ou ser feliz? Eu estou aqui com meu companheiro de live, Marcos Rosa, que é especialista na NR13. Como é que tá, Marcos? Tudo bem, Vitor? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todo mundo aí, com o pessoal, né? Vou até pedir pro pessoal já colocar o dedo aí no aviãozinho, ó, compartilhar o máximo que possível aí, né? O pessoal costuma falar assim, ó, Obrigado. cara, se você compartilhar com 3 pessoas já é o suficiente. Cara, que tema legal isso aí, né? Isso aí, Muito massa. geralmente esse tema aí a gente fala que é no casamento, né? Você prefere ter razão ou ser feliz, né? Às vezes é É, melhor ser feliz do que ter razão. Mas assim, é, mas dentro da área técnica, né? Talvez é um pouco diferente do que num casamento. Às vezes é melhor ter razão do que ser é, feliz. Mas vamos lá, vamos pro exatamente. conteúdo aí. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, ó, conforme a gente já falou antes, aqui dentro até dos podcasts, muitos profissionais que atuam dentro da NR13, eles têm muitas interpretações erradas da norma, né? E isso faz com que a entrega do trabalho seja comprometida de alguma forma. Teria como a gente falar alguns exemplos aqui sobre esses tipos de interpretação? Ô, Vitor, tem sim. Na verdade, a NR13, né, ela é bem clara, é uma norma muito transparente, muito clara. E praticamente em todos os pontos, em todos os itens da norma existe essa clareza. É claro que em alguns itens, né, até foi um assunto que a gente considerou na última mentoria, a norma NR13 ela meio que é ambígua, né? Ela deixa meio que a Uhum, desejar. E até eu leio a norma todo dia, eu ando com a norma debaixo do braço, né? Na verdade no uhum, bolso, né? Hoje a norma já está em digital, né? Antigamente a gente falava, a gente anda é, com a norma debaixo do braço. Mas, cara, assim, eu que conheço muito a norma, eu posso, claro, citar alguns itens aqui que falam, né, que mostram que existe aí interpretações erradas de profissionais. Mas assim, e é diferente a questão da interpretação errada, é diferente daquela parte que fala assim, ó, cara, isso fica a critério do profissional habilitado. Quando fica a critério do exatamente. profissional habilitado e ele entende, né, de integridade, entende de segurança de equipamentos, aí é tranquilo, porque o que é de interpretação ou a critério do PH é a questão de quais os ensaios você vai executar, como que você vai fazer a sua análise talvez de danos, né? Talvez de uma análise de uma corrosão, e aí, cara, isso assim, quando o cara entende, né, dos requisitos que serve para manter a integridade do equipamento, tudo bem ficar a critério dele, não tem problema, porque ele vai fazer um bom trabalho, né? Agora, existem alguns itens que não pode ser a critério do profissional habilitado. Quer ver um exemplo? Ó, eu vou falar sobre válvula de Uhum, segurança aqui. Então, imagina que, cara, não pode ser a critério do profissional habilitado usar ou não usar um dispositivo de segurança. Ah, não, eu como profissional habilitado, eu falo que o meu cliente não precisa usar a válvula de segurança. Não, não existe isso. Então, alguns critérios da norma, eles têm que ser cumpridos e não é a critério do profissional habilitado. Isso é muito interessante, né? uhum, Um item que eu queria falar aqui é o item 13.3.1, que fala sobre risco grave iminente. Olha que louco isso, cara. Tem muita gente que uhum, erra assim, de forma bruta, né? Brutal nesse item. Porque o item uhum, 13.3.1,
ele fala que constitui risco grave iminente, né, o não cumprimento de qualquer item da norma, NR13, né, em especial, aí cita lá, eu até trouxe aqui os itens, né, cita lá 6 itens, né, que é o item A, B, C, D, E e F. Aí ele fala, por exemplo, sobre a operação dos equipamentos, né, esse é um item especial que ela coloca aqui, ou seja, especialmente, operação de equipamentos abrangidos nessa NR sem dispositivos de segurança, primeiro item, né? Fala sobre atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras, né? E, consequentemente, claro, de vasos de pressão também. Fala bloqueio de dispositivo de segurança de caldeira, né? Vasos de pressão, tubulações, sem justificativa técnica, né, que embase esse bloqueio. Ausência de dispositivo operacional, né, dispositivo operacional de controle de nível de água de caldeira. Fala sobre operação de equipamento sem ser treinado, sem o operador ter o treinamento. E por fim, fala operador de caldeira, né, operação de caldeira por trabalhador sem os requisitos estabelecidos no anexo 1. Então, assim, alguns especialistas, alguns profissionais habilitados que estão no mercado estão atuando, eles encaram risco grave iminente somente esses 5 itens. Somente esses 5 itens. Ah, não, mas se não está aqui, não é risco grave iminente. Errado, porque a própria norma fala, né, qualquer item descrito na NR13. Então, qualquer item que está descrito na NR13 que possa causar um acidente grave, ele tem que ser considerado RGI. Quer ver um exemplo? Algo que eu considero risco grave iminente, eu ensino os meus alunos, né, do curso de alta performance em NR13 também a entender dessa forma. E quem está me ouvindo aqui hoje no podcast, quem está assistindo a gente ao vivo aqui, que hoje nós estamos aí com quase 40 pessoas, né? Se o pessoal meter o dedinho aí no aviãozinho aí, vai passar de 50 hoje, hein? E assim, essa interpretação que eu vou falar agora é importante por quê? Porque faz muito sentido. Imagina que quando você não tem prontuário, né, eu falo muito sobre isso, né? Quando você não tem prontuário do fabricante. Eu já conversei com um profissional habilitado que fala assim, não, para mim, falta de prontuário não é risco grave iminente. Gente, mas como que não é risco grave iminente uma falta de prontuário? Como que você vai saber se você está dentro do especificado ou não? Então você precisa ter prontuário, precisa ter memorial de cálculo para realmente falar assim, cara, essa caldeira, esse vaso de pressão, ele está aprovado ou está reprovado? Você tem que ter base técnica para isso. Então, a falta de prontuário é sim risco grave iminente. E aqui não está. Na norma NR13, se você olhar os itens aqui que está falando em especialmente, não está descrito aqui a falta de prontuário. Né? Então, tem gente que acredita que, por não estar aqui no item 13.3.1, então não é risco grave iminente. Está errado. Então, esse é um item que eu falo sempre, né? Cara, essa é uma interpretação errada de muitos profissionais e o pessoal tem que voltar atrás e tem que entender, né, que, cara, ninguém sabe tudo. Isso aí eu falei na mentoria, né? As primeiras coisas que eu falo pro pessoal, cara, ninguém sabe tudo. Todo mundo aprende todo dia. E ótimo, perfeito, exatamente. É assim mesmo que funciona. Ah, então quer dizer que eu tinha uma mentalidade, eu tinha um entendimento e hoje eu tenho outro, né? Porque eu assisti a live do Marcos ou porque eu fiz o curso de alta performance e aprendi diferente. O que eu vou fazer agora? Passa a fazer diferente. Muda o mindset, né? Exatamente. É assim que funciona. E não adianta pensar, não, mas caramba, eu sempre fiz de um jeito, faz 10 anos que eu estou fazendo de um jeito. Cara, se está fazendo errado, tudo bem, muda. Aprendeu a fazer o certo, não é mais ignorante, não tem mais deficiência técnica nesse assunto, faz o certo agora. É isso que tem que acontecer. O pessoal tem que entender que as coisas mudam e você pode mudar também. Outro item, né, que você perguntou, né, quais os itens que talvez exista aí essa falta de entendimento, essa falta de critério. Um outro item que eu queria citar é o item 13.513 da norma NR13,
que fala sobre vasos de pressão e fala que todos os vasos de pressão precisam ser dotados de alguns itens. Aí ele cita 2, eu vou citar os 2 primeiros, eu trouxe aqui também, ó, tá aqui na minha frente. Válvulas de segurança ou dispositivo ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura em valor inferior ou igual a PMTA, instalado diretamente no vaso, ó, dá duas opções aqui, ó, diretamente no vaso ou no sistema que o inclui. Então são 2 opções, tá? Então vamos lá. Considerando os requisitos de código de projeto relativos à abertura escalonada, né, e tolerâncias de calibração. Beleza, ótimo. Por que eu mencionei esse item aqui? Eu mencionei esse item porque quando você tem válvulas de segurança instaladas no vaso, aquela válvula de segurança ela é específica para aquele equipamento. Então ela vai levar as configurações daquele equipamento. Ah, mas eu tenho algumas situações válvula de segurança instalada num vaso e ele se comunica com outros 3 vasos de pressão. O fluido sai daquele vaso e passa por outros 3 vasos. A válvula que está instalada naquele vaso serve para os outros 3 vasos? Porque está saindo dali a pressão. Você analisando dessa forma, até aparentemente sim. Mas pensa bem, se a norma fala que você tem que instalar um dispositivo de segurança no vaso, diretamente, está escrito isso, ó, diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, então é ou um ou outro. Se você está instalado no vaso, ela só serve para aquele vaso. Os outros 3 vão precisar também de válvulas de segurança. É claro que, eu posso tirar aquela válvula daquele vaso, então instalar na linha, no sistema, que inclui os 3 vasos? Pode. E fazendo isso, claro que você tem que levar várias coisas em consideração, PMTA dos 4 vasos, vazão do sistema todo, você tem que avaliar a temperatura, você tem que avaliar a viscosidade, vários itens que você tem que avaliar para saber se aquela válvula atenderia o sistema. E se ela atender o sistema, você pode tirar daquele vaso e instalar no sistema. Aí você estaria, estamos com quase 50 aí, hein? Pessoal, vamos compartilhar aí que eu quero bater 50 hoje, hein? Então assim, imagina que quando você tira aquela válvula e instalar no sistema, você mudou. Aí está o ou, né, no meio ali. Então é ou no vaso ou no sistema. Então isso é algo que o pessoal não entende. Está escrito aqui na norma e o pessoal não entende. Imagina que é difícil até explicar, né? Mas, cara, não faz sentido. Claro que faz sentido, está escrito, tem que obedecer a norma. No item de baixo, que é o item B, já fala, né, que vasos de pressão submetidos a vácuo, olha só, é claro isso, é claro. Vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos nos projetos. Se também for submetido, aí completa, se também for submetido à pressão positiva, deve atender também a linha A. Então, olha que louco, pode ser que tenha um vaso de pressão que tenha que ter os 2 dispositivos. Porque se ele trabalha ora com pressão positiva e ora com pressão negativa, ele tem que atender a linha A e tem que atender a linha B. Ou seja, ele tem que ter um dispositivo de segurança para pressão positiva e um dispositivo de segurança para pressão negativa, que é a vácuo. E aqui não fala assim, não fala, em nenhum lugar da norma fala, por exemplo, que se você tiver um cálculo, né, um cálculo de vácuo total, você pode dispensar o dispositivo de segurança. E faz muito sentido, né? Se você for avaliar, o que é um vácuo total? É menos 1 quilo, né? Cara, hoje no mundo a gente não consegue ter esse vácuo total. Nenhum equipamento consegue fazer o vácuo total, que seria o vácuo que está lá na Lua, né? Não tem jeito, isso aí é impossível. Então, mas eu consigo calcular um equipamento para vácuo total. Eu coloco lá menos 1 quilo, calculo, jogo a espessura lá em cima, né? Eu tenho então o quê? Uma segurança que aquele equipamento ele nunca vai murchar, porque ele está calculado para vácuo total. Se ele nunca vai murchar, se ele nunca vai atingir aquela pressão, por que eu tenho que usar a válvula de segurança? Por quê? Porque está escrito aqui na norma. Está escrito na norma. A norma é clara. Vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivo de segurança.
Então, qual que é o dispositivo de segurança para vácuo? É o quebra-vácuo, é a válvula quebra-vácuo. E aí, nos nossos clientes, a gente indica, então, né, uma válvula quebra-vácuo calibrada na PMTA. Qual que é a PMTA? É menos 1 kg. Então, coloca lá, válvula de segurança calibrada em menos 1 kg. Nossa, Marcos, mas isso aí é bobeira, porque não vai acontecer, nunca vai abrir, nunca vai utilizar. Cara, tudo bem, ótimo se nunca utilizar. Perfeito. Mas tem que estar lá. Né? Uhum. E aí a gente pode sugerir até que em vez de uma válvula de segurança ou uma válvula quebra-vácuo que exige manutenção, seja colocado o quê? Um disco de ruptura, já que nunca vai chegar. Exatamente. Né? Eu posso colocar lá um disco de ruptura de menos 1 kg, né? De 1 kg. Uhum. Porque aí é 1 kg tanto para fora quanto para dentro, então eu ponho um disco de ruptura de 1 kg. E aí tudo bem, esse disco de ruptura não tem manutenção, não precisa, né, de ficar fazendo manutenção, e é muito melhor. Então, quer dizer, esses dois itens que eu citei para válvulas de segurança, tanto positivo como pressão negativa, é um outro item que o pessoal é difícil de entender, é complicado do pessoal interpretar, né? Então, eu não vou citar mais, porque tem vários outros, né, erros aí de interpretação, mas eu acho que esses dois aqui são os principais. Legal. Ô Marcos, eu queria só complementar assim, 2 pontos do que você vem falando durante essa pergunta toda, igual, por exemplo, a primeira que você comentou que tem gente que costuma fazer errado e depois fica pensando, nossa, agora fiz 10 anos errado, como é que eu faço, como é que eu sigo? Cara, só queria complementar o que você falou assim, da maneira certa mesmo, mas não é nenhum demérito, tá? Claro que não. Aprender e fazer o certo nunca foi nenhum demérito para ninguém. Você está ganhando até confiança do cliente. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Né? Então, esse ponto. E o segundo ponto sobre o vácuo absoluto, eu tenho um ponto técnico também que pode ser utilizado como argumento. Igual, por exemplo, o meu vácuo foi calculado com vácuo absoluto, então ele nunca vai chegar a esse vácuo, então não preciso colocar dispositivo de segurança. É mesmo? Seu vaso é soldado? Tem raio-x 100% na solda? Tem ultrassom 100% na solda? Você me garante que essa solda está em perfeito estado? Você tem esse registro? Porque, assim, a solda pode ser ponto concentrador de tensão, então o vácuo pode pegar ali e pode murchar, pode comprometer esse equipamento, independente do cálculo. Exatamente, é isso aí. Não, são pontos, cara, de extremamente vantajosos que você comentou aí, né? Porque, cara, tem um monte de variáveis, né? Dentro da solda, até o engenheiro de soldagem ou especialista de solda fala, né? São variáveis essenciais que precisam ter para que a solda tenha qualidade. Exatamente. Então, se são variáveis, pode realmente estar bom ou estar ruim. E aí, cara, isso aí é assim, a gente tem que avaliar, porque tem que colocar em pauta isso, né? Porque é risco grave e iminente. Exatamente. Então, assim, agora, seguindo aí, tem esses itens que você mencionou e como você comentou aí, deve ter muito mais, né, que a gente não falou aqui. E eles estão sendo tratados de forma equivocada e, na sua opinião, quais os riscos que isso pode gerar, essa interpretação errônea aí? São vários, né, muitos riscos, né, até risco de morte, pode gerar um risco de morte. Porque se você não considerar, por exemplo, eu dei o exemplo lá da falta de prontuário, que alguns profissionais consideram que isso não é risco grave iminente, né, de forma errada. Então imagina que se você não tem um prontuário da caldeira, vamos dar um exemplo de uma caldeira aqui. Você não tem um prontuário de caldeira e você não considera isso risco grave iminente, a caldeira está lá funcionando. Só que se você não tem o prontuário, você não tem a espessura mínima, né? Você não tem a espessura mínima. Como que você faz para monitorar a vida útil? Então, isso é um problema. Isso pode gerar um problema lá na frente. Até um problema de explosão, até um problema de acidentes gravíssimos. Eu já ouvi falar de profissionais que fazem o cálculo. Ah, não, Marcos, mas eu falo que o prontuário... Ó que louco isso, né? O cara fala assim, eu falo, para mim, falta de prontuário não é risco grave iminente, porque eu calculo. Eu vou lá fazer a inspeção da caldeira e eu faço o cálculo de 100% dos itens. Falei, cara, você é louco, mano. Você vai fazer então você está fazendo o prontuário. Se o cara calculou, né, com base no que ele está fazendo um prontuário.
toda vez que ele vai fazer a inspeção da caldeira, ele faz um prontuário. E não é assim que funciona. O prontuário, ele não é com a espessura real. O prontuário é com a espessura mínima. Porque é isso que vai ajudar a monitorar a vida útil do equipamento. Tanto para caldeira quanto para vaso. Então, sem prontuário, você não tem a espessura mínima. Você tem a espessura real lá que você mediu. Mas e aí, está aprovado ou não está? Se você fizer todos os cálculos, se basear, beleza, vai estar aprovado. Mas aí você tem que imprimir isso, montar um documento e colocar uma RT de responsabilidade técnica. Porque não adianta nada o profissional habilitado calcular numa folha, num papel sulfite, ver que está favorável, né, que está seguro, e aprovar um relatório sem base. Ah, não, mas eu tenho a base do cálculo, mas cadê esse cálculo? Tem que comprovar, tem que ter a comprovação. Sem a comprovação, é risco grave iminente. Porque não se tem passar por uma fiscalização também, né? Como é que você vai provar para o fiscal? Outro item, né? Como que eu vou provar para o fiscal? Então, aí já entra tanto a parte de falta de documentação, que é uma exigência da Secretaria do Trabalho, quanto também a questão da falta de dispositivo de segurança, né? Aí tem gente que fala, que usa a expressão, não, mas nunca que o equipamento vai chegar nessa pressão, eles falam, né? Ah, não, mas meu sistema, ele não vai fazer com que o equipamento chegue naquela pressão. Tudo bem que não vai fazer, mas como que você comprova isso? Você entendeu? Se não tem válvula de segurança, ou uma válvula quebra-vácuo, ou um disco de ruptura, é impossível comprovar. E sem comprovação, cara, não existe. É aquele negócio, né? Como que você vai falar que você fez, que está seguro, mas você não consegue comprovar? Vai uma fiscalização lá e vai te dar multa. Vai pegar os itens da NR28 lá, ó, e vai meter multa. Então, a multa é outro item, né? Outro problema que pode acontecer quando você não leva esses itens em consideração. Ou seja, quando você tem problemas de interpretação, problemas de tratamentos equivocados do sistema. Então, assim, e não é só a questão da multa, né? Ah, mas multa é barato, 10 mil reais, né? E a paralisação? Quanto tempo? Vamos supor, tem algumas indústrias, né? Que se ficar 10 horas parado o equipamento para fazer algum tipo de reparo ou para colocar uma válvula, que não deve ser rápido isso também, né? Cara, 10 horas parado é R$1 milhão perdido, algumas empresas. E muito mais, tem outras empresas que são muito mais do que isso. Agora, é isso que o cliente tem que colocar na ponta do lápis. Não é simplesmente assim, ah, não, mas, nossa, eu vou pagar R$100 mil para enquadrar todos os meus equipamentos, do jeito que o Marcos Rosa está falando, né? Às vezes, se ele tiver uma fiscalização e parar, ou tiver um acidente gravíssimo, ele vai ter que pagar milhões de indenização. Ele vai ter que pagar milhões de reais, porque ele está com a planta parada e não está produzindo. E imagina lá, uma empresa que tem 500 funcionários, o problema é muito maior, porque você tem o quê? Mão de obra parada por causa de um equipamento, que você não seguiu o conselho do jeito certo, não seguiu o negócio do jeito certo. Então é uma loucura fazer do jeito errado, é uma loucura. Não pode. Entendi. E, assim, pegando esse gancho de jeito errado, pelo que a gente está falando até o momento, existe um monte de risco que está envolvido nessa interpretação errada na norma, né? Mas agora, assim, ó, tratando um pouco, fazendo um paralelo com o tema da live, você prefere ter razão ou ser feliz? Você acredita que existem muitos profissionais que, para ficar bem com o cliente, para ser feliz, eles fazem o errado? Com certeza tem, com certeza. Isso eu já vi, já falei com um cliente que falou, não, mas o fulano fazia isso para mim, né? Isso é comum acontecer, né? Infelizmente, a gente tem muitos profissionais desse jeito. E assim, eu já considero um risco, né? Isso aí é até um crime, se a gente for ver. Ah, por que, Marcos, crime? Cara, o cara fazer algo, né, para deixar o cliente feliz ou para ser feliz, mesmo não tendo razão, né, mesmo não estando certo, não estando correto, cara, é crime, é crime. E existem também aqueles profissionais que fazem o errado porque ainda não entenderam como que é o certo, né, não sabe fazer do jeito certo.
E aí, esses casos, apesar do que o cara, se acontecer um acidente, sei lá, o profissional habilitado foi lá, fez a inspeção no vaso, considerou algo errado, equivocadamente na norma, emitiu lá o laudo dele, aprovando, e aquele vaso explodiu e matou uma pessoa. Ele vai ter que pagar por aquilo, você entendeu? Com certeza. Porque no laudo ou na perícia sobre aquele acidente, eles vão avaliar todas as documentações e eles vão ver a interpretação errada dele. E se ele interpretou errado, para a perícia, né, para o Ministério da Segurança do Trabalho, os caras não querem nem saber se o cara sabia ou não sabia. Para ele, fez errado, pagou. Só que, pelo menos, o cara que fez errado porque era ignorante, porque não tinha conhecimento técnico, talvez ele vai estar com a consciência mais tranquila, né? Cara, eu não sabia que era daquele jeito. Matou uma pessoa, mas eu não sabia. Agora, olha só a situação de quem sabe que é errado e mesmo assim faz. Se morrer uma pessoa, além dele pagar, talvez até ser preso, né? Pagar, ele ainda vai ficar com a consciência, com aquilo na consciência para o resto da vida dele. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu bato muito na tecla, né, sobre a ética e o profissionalismo. Ética, porque o cara não pode fazer algo que está fora, né, do que ele aprendeu ou do que ele aprendeu na faculdade, por exemplo. Cara, o cara tem que ser ético. Né? Eu até falei com um dos meus alunos hoje, me mandou uma mensagem falando, Marcos, primeira vez que os caras que estão começando agora, né, os profissionais habilitados que a gente ensinou e o pessoal está começando agora, começa a passar por situações que a gente já passa há anos, né? Então ele falou assim, Marcos, aconteceu comigo, um cliente pediu para mim fazer algo e o próprio cliente sabia que estava errado, o próprio cliente sabia que não era o jeito certo, né? Ó, liberar um equipamento sem válvula de segurança. Ó, um cliente falou para mim fazer RT e liberar o equipamento mesmo sem ter a válvula. Você acha, rapaz? Eu falei para ele que eu não ia fazer. E falei para ele, cara, cuidado, porque você pode estar tendo uma economia, né, errada. E aí, assim, eu não fiz e o cara tá lá. Alguém deve ter feito para ele. Alguém deve ter feito. Então, assim, eu bato muito na tecla da ética justamente por isso. Porque um cara ético, ele não executa nada que ele não sabe. Opa, mas como assim? Ele pode ser um profissional, um excelente profissional, certo? Ele sabe muita coisa. Chegou nele um trabalho, talvez, que ele não entenda, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu não sou projetista, né? Eu não sei, apesar de eu conhecer o sistema, conhecer o software, eu não sei entrar aqui no ANSYS e fazer um cálculo de elementos finitos. E eu não vou fazer isso, eu vou contratar alguém que sabe, alguém que é especialista no negócio para fazer. E tudo bem, ninguém precisa saber tudo, né? A gente tem que ter o quê? Entendimento dos assuntos, saber o quê? Vender, saber comprar, né? Porque assim a gente vai ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não é errado. Não é errado a gente ganhar dinheiro. O errado é não ser ético. É pegar, nossa, apareceu uma inspeção de vaso de pressão para mim fazer aqui. Mas eu nunca fiz. Mas mesmo assim eu vou lá e faço porque eu quero ganhar esse dinheiro. Isso não é ser ético. Como que o cara tem que fazer? Ele tem que entender o assunto, aprender e depois ir lá e fazer. O pessoal faz muita coisa errada, né? E aí, eu penso, né? Por que o cara não entende do assunto? Às vezes ele não está com vontade, né? Mas, cara, quem está nessa área, quem está na área da integridade, da segurança, tem que estudar todo dia, tem que ler todo dia, tem que ficar por dentro do assunto. Ué, nós não chama a atenção até dos nossos próprios funcionários, direto aí, por falta disso, né? Cara, vai ler, vai aprender. Eu mesmo, eu vou dar um exemplo, eu não paro de estudar, eu não paro de fazer treinamentos. Ah, Marcos, mas você dá treinamento. Eu dou e faço também. Sábado retrasado, por exemplo, 2 sábados atrás, eu fiquei sábado das 8 da manhã até 1 da tarde, num treinamento com a Annelise Zilkman, da Tec Metal, que ela deu um treinamento lá falando sobre corrosão, ensaios e análises sobre corrosão. E eu queria entender mais sobre corrosão. E eu fui lá fazer o treinamento dela.
Ah, mas tem coisa lá que ela falou que eu já sabia. Beleza. Mas tem muita coisa que eu vou aplicar, que eu não sabia, que eu aprendi. Então a gente tem que se reciclar. E a reciclagem vai ajudar ao profissional que talvez não saiba começar a entender do assunto, ir lá e fazer. Legal. Ô Marcos, então assim, pegando tudo que a gente falou até o momento aqui dentro do podcast, qual o conselho que você dá ainda para quem tem dúvidas de interpretação na NR13, para o pessoal que está tomando decisões erradas porque ainda não entendem os pontos que a gente citou aqui no podcast de hoje? Cara, assim, eu costumo dizer, eu falo muito sobre isso, né? E é louco, né? O pessoal já até acho que já sabe o que eu vou falar, né? Sobre o curso de alta performance NR13, claro. Eu tenho que falar aqui que é um curso que realmente dá resultado. O pessoal que faz, né, já está trabalhando, já está faturando e já está fazendo do jeito certo, que é o mais importante, né? Eu costumo dizer também que o meu propósito, né? Acho que o pessoal já deve estar cansado de ouvir eu falar isso. Que o meu propósito é que 100% dos equipamentos das indústrias brasileiras estejam enquadrados de forma correta. E eu friso isso de forma correta porque tem muito equipamento que está enquadrado, mas não está, né? Porque está fazendo de forma errada. Então eu falo, ó, o meu propósito é que 100% dos equipamentos das indústrias brasileiras estejam enquadrados na NR13 de forma correta, né? E para isso eu preciso externar o que eu conheço. Então eu ensino as pessoas a fazerem o trabalho que a gente mesmo executa, né? Então o Vitor fica o dia inteiro aí, ó, trabalhando com a NR13, que é o nosso core business, né? A gente executa isso todo dia, a gente faz, todo dia a gente avalia a integridade e segurança de equipamentos, todos os dias. Só que sozinho a gente não vai conseguir, né? Eu não vou conseguir sozinho atingir o meu propósito. E para mim atingir o meu propósito, então eu quero externar isso. Eu quero que todo mundo aprenda, todos os engenheiros mecânicos, os inspetores de equipamento, técnicos de segurança, entendam mais da NR13, porque assim, ó, quem vai vender vai saber, quem vai comprar vai saber comprar, e quem vai vender o serviço vai saber fazer. Então isso é o resultado que eu busco, né? E assim, uma coisa que tem que ter, cara, é coragem para enfrentar o orgulho. Puta, Marcos, isso é forte, hein? Coragem para enfrentar o orgulho. Por que eu falo que tem que ter coragem para enfrentar o orgulho? Porque o cara que acha que sabe tudo é o cara que menos sabe. É o cara que vai chegar numa situação de ter que talvez pedir ajuda e não vai conseguir pedir ajuda. Por quê? Porque é orgulhoso. E aí a gente começa a falar, né? Nossa, o Marcos mistura parte técnica com parte emocional, mas como assim? Porque é a verdade, cara. Todo mundo é ser humano que está atrás do negócio. Cada negócio tem um ser humano atrás. E o ser humano tem sentimento. E esses sentimentos, na verdade, ó, nós vamos bater 50 aí daqui a pouco, hein? Vamos, joga aí, pessoal. Bateu e voltou, mas eu acho que vai frisar agora. Vai. Então, assim, imagina que todo mundo tem o quê? Tem sentimento. E o sentimento, ele pode realmente atrapalhar no desenvolvimento do negócio. E atrapalha mesmo, porque o cara que é orgulhoso, ele não vai atrás de conhecer, de ter conhecimento. Lá no começo eu falei sobre isso, né? Eu falei, ó, o cara ele tem que entender, e quando ele começa a entender, ele tem que mudar o mindset, mudar o jeito de fazer e assumir, cara, pô, eu tava fazendo errado mesmo, agora que eu aprendi, eu vou começar a fazer do jeito certo. E é assim que funciona. Então, primeiro é coragem para enfrentar o orgulho, e o segundo é ter humildade, né? Para aprender todos os dias, como a gente faz aqui. Aprende todos os dias. Então, tem gente que, talvez, nós vamos chamar o pessoal agora para perguntar ao vivo de novo, né? Eu estou gostando dessa parte aí. Opa, caiu o celular. Tá tudo bem aí? Tá, caiu aqui, peraí, deixa eu pôr de novo aqui no tripé. Menos mal que você celular. Você assustou? Achei que você tinha caído aí. Não. Tá me ouvindo? Tá, tranquilo. Pode seguir. Então beleza. Pus aqui já. Meu tripé aqui saiu a borrachinha aqui, tá dando um problema. Se tivesse 50 pessoas aí, ia ver ao vivo, hein? Aí 45 viu ao vivo. Então beleza, desculpa aí, pessoal. Então vamos lá. Então assim,
tem que ter humildade, cara. Humildade para aprender todos os dias, né? Coisa que a gente faz. Então, eu vou chamar o pessoal para entrar aqui para fazer pergunta. Pode ser que um cara que entre aqui sabe muito mais. Alguma coisa ele vai saber muito mais do que nós. Alguma coisa ele vai saber muito mais do que nós. Tem aluno dentro do curso de alta performance que a gente coloca, né, que está na mentoria, né, que é o grupo da mentoria. Dentro do grupo da mentoria, tem pergunta lá que os caras fazem, eu fico esperando para ver se alguém vai responder. Aí alguém responde, eu falo, opa, ainda bem. Por quê? Porque eu também não sei responder todas. E a gente está lá para aprender, entendeu? E, cara, isso é fantástico. Então, assim, ó, para você que está aí, ó, começando, ou para você... Eu tenho um aluno de 10 anos de NR13 que aprende muito com o curso, né? Então, para você que quer se especializar em NR13, quer parar de ter interpretação errada, quer mudar o mindset, curso de alta performance em NR13. E nós vamos abrir uma turma, e aí, ó, aqui fica a dica, nós estamos abrindo a 8ª turma do curso de alta performance, dia 21 de abril, daqui a alguns dias. Nós vamos abrir a próxima turma, dia 21 de abril. Então, se programe, né, faça o seu melhor aí para que você consiga entender mais sobre a NR13. E aí também vou indicar aí a mentoria Pro NR13, né? Que no dia 21 vai ter um combo aí, ó. O pessoal vai poder aproveitar esse combo, que a mentoria vai entrar como bônus, né? Vai ser muito bacana. Fora esse dia de abertura aí também, se eu não me engano, é só no dia 21 e no dia 22 que nós vamos fazer a abertura, porque aí a gente tem poucas vagas, chegou no número de vagas também, a gente já fecha e não põe mais ninguém para dentro, tá? Beleza? Vamos chamar alguém para entrar aí? Beleza, deixa eu só dar um recadinho hoje também. Fala aí. Aproveitar. Então, assim, você comentou aí a respeito de colocar todas as indústrias enquadradas, né, que é um dos nossos propósitos aqui, e eu realmente trabalho todo dia aqui dentro com a NR13, e uma coisa eu posso falar para o pessoal que está ouvindo a gente, é que assim, a gente não está dando conta da demanda, cara. É muita coisa, muita coisa. A gente precisa de vocês, precisa de ajuda. Tem profissionais que já fizeram o curso, está trabalhando com a gente hoje, está como associados da empresa. Então, assim, precisamos de braços para poder fazer esse propósito. E aí eu vim com uma camisa, Marcos, não sei se vai dar para ver aí, bem subjetivo, ó. É Stop Wishing, Start Doing. Então, assim, pare de desejar e comece a fazer. O curso está aí, a oportunidade está aí, então não perca. Ó, você tá com um jabá forte hoje, hein? Rapaz, me preparei para isso aí, você nem sabe. Tá certo. Ó, vamos colocar aqui para dentro alguém aí? Pessoal, escreve aí, eu quero, que aí eu coloco vocês para fazer perguntas. Escreve só, eu quero, só para mim saber. Tem bastante gente. Tem um pessoal que perguntou aqui, ó, se quiser entrar ao vivo conosco, né? Olha o Josimar Dias aí, ó. Ó, perguntaram aqui, qual o valor do curso? Qual que é o valor do curso que está hoje na plataforma? Você lembra? Eu vou ver aqui, o Rubens está aqui, eu vou ver qual que é o valor do curso, porque o valor do curso, se eu não me engano, é 4.297 o valor do curso. Só que dia 21 vai ter um negócio diferente. Então, por isso que eu estou falando, a abertura da turma 8, no dia 21 vai ter um negócio diferente lá. Por isso que vocês têm que ficar atento. Quem não está nos grupos de WhatsApp ainda do curso de integridade de caldeira, aproveita, entra no grupo, fica lá que, cara, o negócio vai ser pegado lá. E assim, tem poucas vagas, né? Vamos ver quem que eu vou pôr aqui para dentro. Quem que quer? Quem que falou eu quero aí? O Alisson, Jorginho. Tem um pessoal aqui. Mendes Júnior. Vamos pôr aqui Vamos pôr o Mendes Júnior? Tem o Bruce Salles aqui, o Alisson. Espera aí um pouquinho. Vamos pôr aqui, ó, o Bruce Salles e o Mendes Júnior. Peraí. Ô César, você tá aí, César? César, eu vou de novo. Enviar solicitação. Ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado, César? E aí, César, beleza?
E aí? Fala, Mendes Boa Júnior. tarde, como é que Tudo você tá? bem? Tudo bem? E aí, Mendes, como é que tá as coisas? Beleza? Chegando agora do Ah, trabalho. é? Você Legal, legal. tá no Ouvindo curso já, não tá? Tô Você já no é curso. aluno nosso. Ah, legal, cara. Aluno, Ah, então sim. conta aí o que você tá achando do curso aí. Aproveitar. Ô, o curso lá tá top, viu? Mentoria, tirando todas as dúvidas, muito bom. Para quem não faz o curso ainda e quer, na verdade, Evoluir aí, né? evoluir na área, é a dica, né? Fazer o curso de alta performance NR3 aí do Marco Rosa aí. Ô, cara. Muito top. Ô, cara, obrigado, obrigado. E assim, você é um cara que já tem já tem experiência, né, na NR13, né? Conta um pouquinho do seu dia a dia aí. Sim, a gente já trabalha aqui na unidade Clabin, né, Telemaco Borba, atuando na NR13, e É daí, papel aí, né? agora, isso, papel. E agora, melhorando muito o conceito a respeito, né, de NR13, na NR13, aprendendo muito, começando a fazer as coisas de modo correto, né, no caso do aprendizado do curso aí, né, que vem vindo a evoluir, e muito bom mesmo. Ah, show de E bola. tá sendo muito produtivo o curso lá, tá me ajudando muito, entendeu, na área, a interpretar as coisas de maneira correta, Ah, eu entendeu? acho que eu tô. Fazer o trabalho de maneira Eu acho que eu certa. tô até Posso lembrando. Peraí, eu vi. Posso perguntar uma coisa? Pode, peraí um pouquinho. Eu só tô lembrando de você agora. Você mandou uma pergunta lá no grupo da mentoria sobre o sifão. Foi Sim, você, né? foi eu. Ah, tá. É que é muita Aham. gente, cara, que conversa comigo, às vezes eu acabo esquecendo, mas eu lembrei agora, eu lembrei. Ó, cara, legal, que bom que você tá Sim. gostando, viu? Que bom que você tá gostando. Fala aí, Vitor. Aham. Não, eu ia perguntar para ele se ele trabalha diretamente na indústria, né, lá aí na Clabin, ou se você é uma empresa que presta serviço. Na verdade, aqui eu sou técnico, né? Faço parte de uma empresa que presta serviço NR3 aqui dentro da fábrica. Ah, legal, Entendi. legal. É isso Era aí, mais ó. curiosidade A minha gente mesmo. executa o trabalho. Pois é. Ah, que bacana. Então, ô Fala Marcos, aí, a tem uma respeito do pergunta? que o Vitor falou lá a respeito de válvula de segurança, eu tive uma situação que peguei um prontuário com uma situação que, no caso, não possuía um dispositivo de segurança, e daí o equipamento era protegido por uma curva da bomba. Daí eu olhei assim, fiquei meio que na dúvida, curva da bomba, proteção por curva da bomba, no caso uma bomba, Sim, né? uma bomba de Recirculação do recirculação ao alimento, né? Ou alimentação. Aham. É. Isso, E o que isso. você acha? Nesse caso aí, O né? que você acha disso Não, aí? para mim, não tem como, né? Ser protegido por uma bomba. Pelo, Até porque a bomba pressuriza o equipamento, né? Daí pelo não que tem você aprendeu já no curso aí, então, você não aprovaria. Tá certo, tá Não, certinho, meu. Sabe por quê? certeza Sabe que por não. quê, Mendes, que não dá para aprovar? Não só pelo fato de a bomba não ser um dispositivo de segurança, é um dispositivo de bombeamento, é o que você falou, ele dá pressão, né? Mas aí tem gente que fala assim, ó, Sim. tem gente que fala assim, ah, não, mas a bomba, ó que louco isso, ó, a bomba ela tá no piso, o meu equipamento tá a 10 metros de altura, então você tem uma perda de carga, né, de 1 quilo. A minha bomba é de 3 quilos e o meu equipamento, ele é de 3 quilos de PMTA. Então, assim, vai bombear, vai chegar com 2 quilos lá. Então, nunca esse sistema vai permitir, né, que o meu vaso ultrapasse ou atinja ou ultrapasse a PMTA. Então, é isso que as pessoas entendem por segurado por curva de bomba, tá? Mas aí que tá. Quais são as variáveis que tem nesse processo? Tem muitas, né? Quer ver um exemplo? Ó? Primeira variável. E se essa bomba de 3 quilos de recalque aí for substituída por uma de 5 quilos? Por algum motivo. Alguém for lá e colocar uma bomba de 5. Vai chegar a 4 lá. Se a PMTA é de 3, pronto. Já não deu certo. Então, assim, essa é uma das variáveis, mas tem várias outras. Então, imagina que quando você quando você não está conforme a norma, ou quando você tiver alguma situação como essa, você tem que se perguntar quais são as variáveis. E se tiver uma variável que vai jogar contra,
já não pode. Certo? Aí. Outra situação, Marcos, falando em RGI, uma situação que eu vi muito é válvula de bloqueio antes da PSV ali, uma válvula de segurança. Aí daí, na verdade, é fechado, né? Aí daí você chega para o cliente e pergunta, mas o porquê dessa válvula de bloqueio tá aí? Não, estava fechado porque tá dando passagem do produto lá na PSV. Tá vazando, daí tá vazando a PSV. Tá vazando, entendeu? É. Aí daí não pode, aí é RGI, é grave risco iminente. Eu até fiz uma pergunta. Risco grave iminente, né, na Eu verdade. até fiz uma enquete esses dias aí e fiz essa pergunta, né? Não é o fato da válvula estar ali que é o risco grave iminente, né? Porque se você colocar um DCBI, né, que seria um dispositivo contra bloqueio inadvertido, você pode ter uma válvula ali, não tem problema, certo? Só que, cara, o cara manter fechado porque tá vazando já inutilizou a válvula, né? Não tá certo mesmo, tá errado. Sem DCBI é risco grave iminente, tá? Alguns equipamentos, pegando o gancho aí, alguns equipamentos, dependendo, né? A maioria dos tanques de amônia, por exemplo, passam por essa situação. Eles colocam eles chamam de monofield, né? Então eles colocam duas válvulas que são idênticas, né, num sistema de monofield. Por quê? Algumas pessoas colocam essa válvulinha para dar manutenção na PSV. Não, quando eu for dar manutenção, eu só fecho aqui, dou manutenção, abro, né? Mas você pode pôr esse sistema de monofield, que aí você fecha, deixa uma válvula funcionando, tira a outra, faz a manutenção e vice-versa. É muito usado isso em tanques de amônia, né? E é muito prático e funcional. Mas existem N problemas desse tipo, né? Você queria falar, Vitor? Eu fiz a pergunta para ele lá a respeito da prestação de serviço, se ele estava diretamente ligado à indústria. E era isso, mas era uma curiosidade minha mesmo. Se tiver mais alguma pergunta aí para nós. Tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não, tá tranquilo. Infelizmente eu não consegui, cara, colocar mais gente aqui, ó. Ia ser legal ter mais um. Mas travou aqui para mim a parte onde adiciona o pessoal, não sei porquê. Problema do Instagram. Entendi. Aqui. Mas beleza. Será Mendes, que eu consigo? Obrigado. Acho que não. Não, você não consegue, é só quem abriu a não live. Consigo. Ô Mendes, obrigado aí, viu, pela participação. Queria agradecer a todos aí. Valeu. Já vou dar meu recadinho aqui, agradecer a todos. Valeu, Mendes. Fiquem atentos aí, né, à abertura, né, da nova turma do curso de alta performance. Tá aí a dica, ó, o Mendes já recomendou, fez a recomendação dele, né, tá sendo válido para ele. E assim, cara, sinceramente, muitos dos profissionais que entram para o nosso curso, no segundo mês já pagou o curso já, porque vale muito a pena, né? Principalmente aqueles que entram no treinamento para empreender, que é a maioria, a grande maioria, né? Entra para empreender. Alguns, como o Mendes aí, ó, já trabalham em empresas de inspeção, entram para aumentar o conhecimento e melhorar currículo, né? Com certeza, depois desse treinamento aí, o Mendes vai melhorar muito o currículo dele e pode ser que ele tenha até um aumento lá na empresa que ele trabalha, porque ele vai dominar a situação. Beleza, Mendes? Ó, ficou a dica aí para você. Beleza. Pessoal, obrigado. Finaliza aí, Vitor, para a gente ir. Então vamos lá. Agradecer primeiramente ao Mendes aí pela participação, agradecer você, Marcos, por mais esse conteúdo aí, show de bola que a gente trouxe. Realmente é um prazer estar aqui, eu estou gostando agora, a gente parece que engrenou, toda quinta estamos aí, né? E agradecer quem acompanhou a gente ao vivo, lembrar todo mundo que esse episódio vai ficar gravado aí no Spotify, GTV, Deezer, e quem quiser ouvir posteriormente aí, vai estar disponível para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, tamo junto aí e até o próximo episódio. É isso aí, galera, tamo junto e é só o começo, hein? Pra cima! Valeu.